Alô? Estão me ouvindo bem aí atrás? Lorena? Boa noite a todos. Meu nome é Marciel, sou um trabalhador da casa e é sempre um prazer recebê-los aqui, vendo essa casa cheia. E lembrando um casinho do Chico, para começar. Certa vez, Chico foi convidado a falar numa cidade, a estar numa cidade, ele não era muito de falar, mas estar lá presente, trabalhando, operando. Chegando nessa pequena cidade, o centro espírita estava lotado. As pessoas se debruçavam nas janelas e Chico olhou e falou assim: eu sei porque essa casa está cheia hoje. É porque estamos todos com uma saudade imensa de Jesus. Aqui estamos nós, saudosos do nosso Mestre. E vamos então aos ensinamentos dele. Rumando para o nordeste de Damasco, Saulo de Tarso procurava seu mestre, Gamaliel, numa cidade chamada Palmira. Ele já havia tido seu encontro crucial com Jesus, onde a luz de Jesus o cegou. Ele já havia sido acolhido por aquele que perseguia Ananias, um ancião que cuidou dele com carinho e desvelo. Paulo se encontrava destruído. Na verdade, ainda Saulo. Não sabia por onde começar, para onde seguir, e procurava seu antigo mestre do Sinédrio, Gamaliel, neto de Eliel, tido como um dos maiores entendedores do ensinamento do Evangelho do Velho Testamento. Gamaliel, já idoso, estava na casa de um irmão. Chegando em Palmira, Paulo encontra Gamaliel e diz que tinha vontade de mudar sua vida. Gamaliel compreende as aspirações de Paulo e revela que ele também havia se convertido aos ensinamentos do mestre Galileu. Paulo então quis crescer, voltar, dizer a todos do Sinédrio aquilo que havia descoberto. Mas Gamaliel, em sua sabedoria, aconselha Paulo: rume para o deserto, exile-se, fique um tempo em solidão. Meu irmão, que divide essa casa hoje comigo, é proprietário de diversas rotas de comércio pelo deserto. Tenho certeza que não se importará em colocar-me em uma delas. E aconselha Saulo a relembrar seu ofício de infância ensinado por seus pais. Tecelão viveria do seu próprio trabalho naquela longínqua terra, isolado de tudo. O irmão de Gamaliel, recebendo o amigo do próprio irmão como um amigo seu, atendeu-lhe o pedido, encaminhou-lhe ao oásis, onde tinha um posto, onde havia acabado de relocar um jovem casal, também oriundo das terras de Jerusalém, para que pudessem trabalhar em paz. Paulo ruma para o oásis e, lá chegando, encontra na figura do jovem casal a companhia que precisava. Poucos dias de convivência, Paulo repara que os dois se reuniam à sombra de uma pequena árvore e liam papéis. Paulo, apercebendo-se que se tratava de anotações de Levi, Mateus, aproxima-se do casal. Eles, com espanto, escondem os papéis.
Mas Paulo revela a eles que também era um seguidor do Cristo. Desse momento em diante, os três se tornam uma família só. Não uma família como nós a entendemos, uma família de ideais. E ambos começam a contar partes de sua história. Saulo não revela que era condutor no Sinédrio, no órgão máximo de Jerusalém, religioso, das perseguições aos cristãos até então. E percebe que aquele jovem casal havia fugido de sua casa após terem sido perseguidos por algozes que o próprio Saulo havia encaminhado até eles. Nessa perseguição, o pai daquele rapaz havia sido morto. Saulo, intimidado, acovardado, apequenado, pergunta então ao jovem rapaz: o que você faria se encontrasse diante de ti o mandatário dos atos terríveis de que foram vítimas? O jovem, com um sorriso tenso em seu rosto, responde: eu o perdoaria como manda o nosso mestre. Mas Saulo não acreditou. Apesar de ter iniciado a sua transformação, ter se entregado a Cristo, ele ainda não tinha o Evangelho vivo dentro de si. Estava em preparação. Alguns meses se passaram, e quando Saulo, após um ano de convivência, não aguenta mais conviver com aquele casal que o acolhia tão bem, sem que eles soubessem quem realmente era, se joga aos pés de ambos e revela a sua identidade. O jovem Áquila, a quem me referi agora há pouco, e sua esposa Prisca, ou Priscila, dependendo da tradução que derem, também se jogam ao chão. Todos se abraçam. Era o perdão do Cristo falando mais alto. Não havia espaço naquele grupo cristão para que mágoas, ódios e ressentimentos se fizessem alto. O Cristo era perdão. E daquele jovem casal, que depois rumou-se para Corinto, e inclusive para Roma, enfrentando todos os algozes do cristianismo, com paz no coração, amor e distinção, espalhando as palavras do Cristo, e que passaram pela história com simples citação no livro Atos dos Apóstolos, grandiosos em suas condutas, pois sabiam perdoar. Saulo segue seu caminho, volta depois de 3 anos nesse exílio para as terras de onde saiu. Já não dominava mais a arte da oratória, já não tinha mais a condição de encarar frente a frente aquelas pessoas que ele mesmo havia perseguido, e se acovardando, orando a Deus pedindo ajuda, orando ao Cristo pedindo ajuda, certo dia tem um sonho daqueles que muitos de nós só os têm uma vez na vida, se é que os temos. Saulo sonha encontrar-se com Estevão e Abigail, ambos irmãos. Abigail, sua noiva prometida, Estevão, seu irmão desaparecido, que foi morto a pedradas
dentro do sinédrio por ordens do próprio Saulo. Estevão, como o primeiro mártir do cristianismo, já havia perdoado Saulo há muitos anos. E Saulo, inconsolável, escuta de Abigail o roteiro que deveria seguir em sua vida. Um roteiro simples, mas grandioso. Abigail aconselha Paulo: ama incondicionalmente, trabalha sempre, espera, tenha paciência e, por último, perdoa incondicionalmente. Ama, trabalha, espera e perdoa. Era o perdão encontrando novamente Saulo em seu caminho. E dali por diante, Saulo se agigantou. Deixou para trás, sob sugestões de Lucas, o próprio nome Saulo, assimilando Paulo. Não quis mudar muito o seu nome, pois não queria esquecer quem era. Ele havia se perdoado também. Impossível passarmos pela vida sem recebermos agressões. Sejam elas físicas, verbais, ou mesmo emocionais. Contra algumas dessas agressões existem leis que nos protegem. Por exemplo, se alguém nos bate, agride fisicamente, podemos procurar a justiça. Contra os homens rudes, ainda não despertos para a realidade de igualdade entre todos nós, existem leis contra agressão à mulher, feminicídio. Mas outras agressões que sofremos no decorrer de nossa vida, nós não temos essas leis para nos proteger. Como, por exemplo, um cônjuge que, sem qualquer explicação, abandona o seu lar. Um colega de trabalho ou de algum grupo social que exclui a cada um de nós de projetos, de festas ou mesmo de redes sociais. O peso disso é individual para cada um. Não há como julgarmos. Não é besteira. Nós somos agredidos a todos os momentos. Muitas vezes nós nos magoamos com essas condutas alheias, mas a mágoa tem uma característica peculiar, que é o que nós vamos aqui hoje entender. Quem sente mágoa, quem guarda ressentimento, é como se estivesse tomando um veneno esperando que o outro morra. Não faz sentido nos magoarmos, não faz sentido nos doermos, não faz sentido nos maltratarmos. Portanto, quem perdoa beneficia a si mesmo e não ao próximo. É claro que é um alento para aquele que errou receber o perdão. Mas o grande beneficiado do perdão é quem perdoou. E é claramente colocado em várias passagens evangélicas. Vou citar poucas aqui, vamos lá. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, capítulo 6, versículo 12. Nós repetimos isso aí quase sempre, né, gente? Isso é uma parte do quê? Pai nosso, né? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E outras traduções, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, e assim vai. Mas espera aí, está dando a entender aqui que Deus vai nos perdoar somente se a gente se perdoar? Será que é bem isso que a gente está entendendo? 2 versículos depois, no versículo 14, é reforçado: porque se perdoardes aos homens
as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Existe também uma parábola do credor incompassivo, cujo homem que devia muito dinheiro ao seu senhor foi procurar ele sem qualquer condição de pagar, pediu perdão, implorou misericórdia e foi perdoado pelo seu senhor. E saindo de lá encontrou um pequeno devedor seu e cobrou e levou à justiça. O Senhor então o convida de volta para prestar contas e faz com que ele pague todas as dívidas que devia. Está dando a entender que nós precisamos convencer a Deus para que Ele nos perdoar. Seria isso mesmo? Qual o mecanismo usado por Deus para nos julgar, condenar ou perdoar? Será que Deus vem aqui, vai fazer o dia do juízo final, vai ter um tribunal sentado à nossa frente, vão bater o martelo e mandar a gente para lá ou para cá? Deus utiliza nós mesmos. Nossa consciência, eu gosto muito dessa pergunta, eu repito ela sempre. 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus na consciência? Para que ela ia estar escrita lá se ela não fosse usada? Deus não faz nada que não tenha um objetivo. Ele não perde tempo. Se a nossa consciência é detentora das leis de Deus, ela vai nos julgar. Então, quando nós perdoamos alguém, quando nós exercitamos o ato do perdão, nós estamos, na verdade, criando um hábito de não condenar, de sermos benevolentes para com o erro alheio. E acreditem, isso vai nos atingir também. Também não iremos nos condenar, também não iremos nos atingir, nos julgar. Precisamos, sim, ter uma atitude positiva, que se o outro errou, nós também erramos. Então o perdão, ele é necessário para o andamento da vida como sociedade, para o crescimento do cristão. Aí vem Lucas, traduzindo também as palavras do Mestre, capítulo 6, versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Porque são vocês mesmos, nós mesmos, que nos julgamos e nos condenamos. E se a gente aprende a ser benevolente para com o próximo, nós vamos aprender a ser benevolente para conosco mesmo. Pequeno adendo. Fique claro aqui, gente, que perdoar não tem qualquer ligação com eximir alguém das suas responsabilidades. A lei de ação e reação explicada a nós pelo Espiritismo e exemplificada pelo Cristo em muitas parábolas é inexorável, não tem como fugirmos dela. Todo o mal que fazemos deverá ser expiado de maneira mais branda, se a gente se arrepende, ou mais rude, se a gente se mantém no sentimento inicial que nos levou ao erro. Então, nós podemos dizer, pensar, que Jesus está nos convidando a perdoar para que nós aprendamos a não julgar. E Paulo também, aí na carta aos Romanos, já numa fase mais tardia de sua vida, nos convida: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Paulo tinha uma linguagem muito dura, muito rude. Por quê? Porque tinha uma formação na Torá, no Velho Testamento, nos ensinamentos dos profetas, que eram mais rudes, de tempos mais rudes, mais de 1000 anos antes de Cristo. E ele tira isso por referência a passagens do Velho Testamento. Eu até trouxe uma aqui, tem várias delas. No Deuteronômio, livro de Moisés, a mim, o Luciano falou isso na reunião hoje, o profeta, ele fala como se fosse Deus falando, ele fala:
A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Um tempo de ameaças, um tempo de Deus vingativo, um tempo de um Deus ainda primitivo aos olhos de pessoas primitivas. Então não adiantava a gente chegar nesse tempo e falar: olha, você errou, agora você vai ter que reencarnar, vai ter que refazer, vai ter que acertar, vai ter que corrigir. Não, falava-se assim: a vingança está vindo. Por isso que se diz no Velho Testamento que a vingança é de Deus. Se alguém fez alguma coisa de errado com vocês, não condenem, perdoem. É um perdão profundo, é um perdão de você compreender que você também poderia ter escorregado. E quantas vezes nós mesmos não vemos situações em que agimos de uma forma e depois nos arrependemos e queremos, com toda a força do nosso coração, receber o perdão daquele que ofendemos? Será que o outro também não merece essa chance? Mesmo que não esteja arrependido? É porque se nós percebemos o erro e nos arrependemos, pode ser que o outro ainda não tenha percebido, mas chegará o dia. No devido tempo os pés deles escorregarão. Eles vão perceber o erro e vão ficar sem chão. Vão perceber que nos prejudicaram e terão que acertar as contas com as suas próprias consciências. Ciclos de vida longos, espíritos que não se perdoam. Um dia um é o algoz, o outro a vítima. Na encarnação seguinte se vira. Quando desencarna, a vítima vira o algoz através da obsessão. É um ciclo sem fim, que só pode ser quebrado pelo perdão. Quem quiser ler algumas histórias dessas, tem muitas. Eu lembro aqui do livro Párias em Redenção, de Divaldo, onde ele coloca muito claramente a história de dois espíritos que se odeiam por 400 anos. 400 longos anos, onde um prejudica o outro prejudica o primeiro, e isso vai sem fim, até que chega num ponto onde a sabedoria divina os coloca encarnados como dois irmãos na década de 60 numa favela do Rio. Um surdo mudo, o outro cego. Tudo que um tem é o outro. E aí encontram o amor que deveriam ter um pelo outro, se perdoam. E quem sabe o que estão fazendo agora? Conduzindo esse amor, engrandecendo-se, apagando esse passado de 400 anos, onde se magoaram, se feriram e não souberam se perdoar. Mas, segundo o próprio Livro dos Espíritos, no livro Abrigo, Emmanuel nos chama a atenção. A mensagem é Jesus e perdão. Ele começa assim: ensinando o amor para com os inimigos, vejamos como procedia Jesus diante daqueles que lhe hostilizavam a causa e lhe feriam o coração. Jesus ensinou que a gente devia amar os inimigos, perdoar os inimigos. Mas como que ele agiu? Ele é nosso mestre, modelo, exemplo. Temos que segui-lo. Claro que guardadas as proporções de distância, mas temos que tentar imitá-lo, pelo menos. Em circunstância alguma, vemos-lo a derramar-se, louva-minheiro, bajulador, encorajando os que se mantinham no erro deliberado. Ou seja, é o erro dos pais que passam a mão na cabeça dos filhos. Ele não fazia isso, ele não encorajava quem estava errando, mas sim renovando sempre o processo de auxiliar com esquecimento de toda injúria. Diante da turba, da multidão que o preferia a Barrabás,
O delinquente, confesso, não se entrega ao elogio da multidão, mas guarda dignidade e silêncio, tolerando-lhe a afronta. Para quem não se lembra, Pilatos, tentando não condenar Jesus, porque feria os princípios do direito romano, oferece para crucificar o criminoso que estava preso, que era Barrabás, e fala: vocês podem escolher, eu solto um. Escolheram Barrabás. Perante Pilatos, o juiz inseguro, ele não lhe beija as mãos lavadas, mas sim, pela conduta de vítima irreprochável, devolve-lhe o espírito inconsequente, a noção de responsabilidade própria. Lembremos que a história de Pilatos, após esse episódio, o conduz à loucura, ao exílio, e ele termina seus dias de maneira triste, não perdoando a si mesmo pelo próprio ato. Talvez não tivesse nem consciência que tinha condenado o governador espiritual da terra. Em plena rua, cambaleante, sob o lenho do suplício, não se volta para sorrir aos ingratos que lhe cospem o rosto, mas ora por todos eles, confiando-os ao tempo, que é o julgador invisível da humanidade. Na cruz, não toma a palavra para agradecer a inconstância de Pedro ou a fraqueza de Judas, nem faz voto festivo aos sacerdotes que lhe insultam a doutrina de amor, mas a todos contempla, sem mágoa, pedindo perdão para a ignorância de quantos lhe impunham a humilhação da morte. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Açoitado, humilhado, com sede, fome, pois ele era carne naquele momento, assim como nós, estava sujeito a tudo aquilo que passamos. E isso é fato. Certa vez perguntaram a Chico por que Jesus submeteu-se a isso. E Chico respondeu: eu já fiz essa pergunta para Emmanuel, eu também não compreendia. E Emmanuel me respondeu que ele queria saber exatamente como passamos, quando passamos por tais situações. Se Jesus estivesse ali sem um corpo físico, sem sofrer as humilhações, sem sofrer as injúrias do corpo, teria sido tudo fingimento, gente. Não faz sentido pensarmos isso. Jesus estaria encenando para nós. Ele não se prestaria um papel desse. E lá, pregado na cruz, com a coroa de espinhos lhe doendo a fronte, o suor lhe ardendo os olhos, ao invés de condenar, perdoou e pediu perdão ao Pai por cada um daqueles que ali estavam. Era Jesus vivendo aquilo que havia pregado. Não eram só palavras, eram atitudes. Não eram só conjecturas, era a realidade. E olvidando os verdugos e adversários, eis o que torna o convívio das criaturas, em pleno terceiro dia, depois do túmulo, em trevas, a fazer ressurgir para a terra enoitada a radiante mensagem da luz. Desculpar aos que nos ofendem não será excomungar-lhes, partilhar a sombra, não será se tornar igual àquele que ofendeu, mas sim esquecer-lhes os golpes e seguir para a frente, trabalhando e aprendendo, amparando e servindo sempre na exaltação do bem, para que o mundo em nós outros se liberte do mal. Essa mensagem de Emmanuel, mostrando que o Cristo não só pregou o perdão, mas viveu o perdão. E vive até hoje, trabalhando por cada um de nós. Não interessa sequer
se levamos o Cristo como nosso modelo. Não esquece de ninguém, trabalha por todas as religiões, busca em cada um o melhor, para instigar, convidar, conclamar aos trabalhos de Deus. Em momento nenhum nos condenou. O Cristo era só perdão. E para trazer para vocês como seria o perdão pregado por Cristo, fui buscar na obra de Vitor Hugo, através da médium Zilda Gama. Vitor Hugo tem livros através de Zilda Gama e através de Divaldo. Esse é através de Zilda Gama. O livro Dor Suprema. Um momento do livro em que o próprio Simão Pedro, o São Pedro, como queiram chamar, discursava nas catacumbas romanas, e acreditem, naquele dia, dessa psicografia, o tema era o perdão. Isso eu vou ter que ler. Claro que traduzido, não é essa língua que ele falava, tá? É a linguagem mais erudita de Vitor Hugo. Vitor Hugo, para quem não sabe, tem livros também, enquanto vivos, né? O mais famoso é o Corcunda de Notre Dame, né? Então é um escritor muito famoso da França, que no final de sua vida, pela morte da filha, que por acaso Zilda Gama era a reencarnação dela, mas isso não veio ao caso, pela morte da filha procura o espiritismo e se torna um amigo íntimo de Kardec, convivendo com ele e aprendendo os conceitos espíritas, e depois da sua desencarnação dita alguns livros muito bonitos, gente, muito difíceis de leitura, porque é uma linguagem muito erudita. Tem um que eu brinco, eu até brinquei com minha esposa, estava lendo um dos livros dele, que na primeira página eu consultei o outro dicionário 7 vezes. Mas é muito interessante o livro, sabe? É muito bacana. Para quem gosta de ler coisas bonitas, belas, é muito interessante. É uma leitura mais densa, mas muito interessante. Então eu vou ler para vocês algumas palavras de Simão Pedro. Então não sou eu falando, é o próprio apóstolo do Cristo, eleito para coordenar os trabalhos apostólicos após o seu desencarne, o líder da comunhão evangélica após a partida do Cristo. E Simão Pedro fala assim: perdoar é uma palavra de origem divina e de aplicação restrita no globo terrestre. Ninguém desejava imitar o Criador de todos os portentos que admiramos e dele fazer uso amplo e generoso. Começou, porém, a ser valorizado desde que o sublime crucificado, o Mestre bendito, a pronunciou no alto do Calvário, sendo uma das últimas palavras que seus lábios proferiam, antes de se alçar ao firmamento, referindo-se aos seus algozes: perdoai-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. O perdão é a prova máxima da perfeição espiritual. Quem perdoa as ofensas eleva-se às culminâncias siderais, deixando de ser réptil, empeçonhado pelo ódio e pela vingança, para ser a águia altaneira que respira os ares do céu. É um raio de sol que devassa todas as trevas, por mais compactas que sejam, fazendo surgir a alvura da neve, onde parecia existir unicamente a negrura do carbono. Mas com poucos percebem a sua grandiosidade, sua esplendorosa magnitude. No ódio, nivelam-se a vítima e o carrasco. Deixa bem claro, no ódio vai se nivelar a vítima e o carrasco. Perdoar é imitar o próprio magistrado supremo, Deus, que não vive nos altares, mas está entronizado no universo, que se ilumina da sua luz de astro incomparável. Perdoar é imitar a Deus. E ele continua, dá o caminho para quem ainda não consegue perdoar. O esquecimento é a transição do ódio para o perdão. Você não é capaz de perdoar? Esquece.
Comece. É o primeiro cautério lançado à chaga viva do rancor para sanear e predispor a cura. Após a incursão do ouvido, do esquecimento, raia finalmente o dia maravilhoso do perdão. A primavera encantada de todos os espíritos, que entoam então um hino triunfante, compondo a epopeia sublime de uma palavra apenas: perdão. Essa grandiosidade que nivela a criatura ao Criador. Simão Pedro coloca que quando nós perdoamos, nós estamos nos nivelando, pelo menos nesse aspecto, ao Criador. Jesus não é Deus. Essa grandiosidade que nivela a criatura ao Criador é, infelizmente, quase ignorada nas eras calamitosas em que nos achamos, há 2000 anos atrás, e continuamos hoje em eras calamitosas, pois não estamos sabendo praticar o básico do cristianismo, que é o perdão. Quantas vezes em conversas informais escutamos pessoas dizendo: eu não perdoo, eu não perdoaria, eu jamais vou perdoar, eu nunca vou perdoar. Blasfêmia. Se você não perdoar, você não seguirá. E quanto mais ódio você nutrir por alguém, mais próximo ele estará de você. Como um familiar, como um filho, como uma mãe. O ódio não pode continuar existindo, continuar o ciclo da vingança. E para isso, Deus utiliza seus mecanismos didáticos, que é a convivência de um com o outro. Um dia aprenderemos. Um livro rápido para citar, para quem já citei um livro difícil de leitura, deixa eu citar um livro fácil, né? Quem me colocou foi até a Fátima, até já citei esse livro aqui, né? É um livro do Espírito Lúcio, que é o amor. Como é que ele chama, Fátima? Cadê a Fátima? Não estou vendo a Fátima aqui. Já saiu? Tá. É o amor. Ixi, fugiu, mas tudo bem, depois eu pego o meu ali para vocês. Que é a história do degredo lá de Capela, o espírito que veio degradado para nós. Eu até já citei isso aqui em outra palestra. Que tamanho era o ódio dele com outro espírito, que ele teve que ser degradado para a terra. E quando foram recolhê-lo para o degredo de Capela, do planeta da constelação de Capela para cá, ele se achava tão adensado com seu algoz, com aquele outro que ele odiava tanto e era odiado também, que o livro descreve como uma massa disforme de duas cabeças. Vieram para cá e por várias encarnações seguidas na terra primitiva, nos povos primitivos, nasceram como siameses, sempre abandonados na floresta ou no rio, onde quer que seja, pois não eram cuidados naquele tempo. Mas ele cresceu, encontrou o perdão e no Evangelho do Cristo desempenhou um papel muito bacana. Exilados por amor, é o nome do livro. Tá? Exilados por amor. Então é um livro leve, gostoso, interessante de se ler, que também fala sobre o perdão. E para encerrarmos, uma última passagem de Pedro também, chegando-se para Jesus, ainda na fase que Jesus convivia diariamente com eles, perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. 7 era um número muito usado pelos judeus. O 7 era um número que tinha vários significados para os judeus. Jesus então lhe disse:
Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Perdoai infinitamente. Existia uma mensagem que eu não consegui localizá-la, eu queria trazê-la. Quando um dos apóstolos de Jesus chega para Jesus e questiona sobre essa passagem, falando: mestre, eu tento perdoar, já perdoei tanto, o fulano de tal sempre está fazendo coisa errada comigo, sempre está me prejudicando, sempre está fazendo as coisas que eu não consigo lidar com aquilo. E eu acho que eu já perdoei a 70 vezes 7, eu não dou conta mais de perdoar. E Jesus, com um sorriso claro, meio compassivo, põe a mão em seu ombro e fala: meu filho, você não entendeu bem a passagem. Quando eu disse que era perdoar 70 vezes 7, era a cada erro do seu irmão. Perdão é o único caminho. O perdão é a única capacidade que nós temos hoje de nos fazermos grandes. O resto ainda estamos muito distantes, mas perdoar nós podemos. Uma boa noite para todos.